E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre algo que me revolta um pouco. Não sei você, mas eu já passei por algumas experiências muito ruins na minha época de colégio e de faculdade, agora principalmente. Porque o que acontece? Quando você é cristão, as pessoas dizem, ainda mais no âmbito escolar, na faculdade, nos seus estudos, no trabalho, às vezes até, as pessoas dizem que você não pode formular ideias a partir das suas crenças, a partir da sua religião. Que você tem que partir de um ponto de vista cético para formular algum tipo de ideia válido, algum tipo de teoria que tenha valor. Então, quando você vai debater com alunos e professores que não acreditam em Deus sobre determinados temas, a resposta que você tem é: tá, mas você não pode partir do ponto de que Deus existe. Ou tá, mas você não pode partir do ponto de que só a sua crença é verdadeira. E por muito tempo eu caí nesse discurso, de acreditar realmente nisso e tentar formular todas as minhas teorias e todas as minhas práticas a partir de um ponto de vista cético e às vezes até ateu, para tentar mostrar para as pessoas que dentro daquele ponto de vista ainda é preciso que Deus exista, ainda é preciso que a cultura cristã seja real. E eu tentei fazer isso por muito tempo. Algumas vezes dava certo, outras vezes não. Mas o ponto que eu quero tratar aqui não é esse. O que eu quero tratar aqui é sobre a hipocrisia dessa frase. Deixe a sua crença em casa ou parta de um ponto de vista cético, um ponto de vista que não acredita em Deus a partir desse ponto. No meio acadêmico, na escola, na faculdade, as pessoas partem de um ponto de vista científico, evolucionista, e isso em si já é uma crença. Porque a teoria da evolução é só mais uma teoria. A teoria da criação, o criacionismo, é mais uma teoria. Nenhuma das duas são teoremas, são verdades comprovadas e irrefutáveis. As duas são crenças. Então, quando o seu professor te diz: deixe a sua crença em casa e parta desse ponto de vista, o que ele está querendo dizer não é saia do ponto zero, saia do ponto de vista cético. Ele está falando, não, parta da minha crença para a gente discutir esse tópico. E não é só isso que me revolta. O que me revolta é que eu caí muito tempo nesse discurso porque eu escutava o que o mundo dizia e não escutava o que Deus dizia sobre esse tema. Em Colossenses, a Bíblia vai dizer que tudo que a gente faz, a gente deve fazer para Deus, como se fosse para Deus. Jesus nos mandou buscar o reino de Deus acima de todas as coisas. A Bíblia toda é repleta de versículos e textos que nos dizem para colocar o reino de Deus acima de tudo, buscar Deus em primeiro lugar e fazer em tudo que a gente fizer, colocar Deus como prioridade. E como que eu vou fazer isso em um ambiente que as pessoas não acreditam em Deus? E é isso que me revolta. Porque se você está caindo nesse discurso de que você deve deixar suas crenças em casa, você está sendo enganado e você está sendo desobediente àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe por quê? É impossível você tentar mostrar o ponto de vista cristão como se Deus não existisse. É impossível você tentar mostrar que a humanidade precisa de Deus se Deus não existe. E é exatamente isso que eu quero te provar aqui. Cada um tem as suas crenças, sim, mas se você tem a sua, coloque ela em prática. O que Deus nos chamou para fazer é para defender a fé até o fim dos tempos. Paulo disse exatamente isso. Quando minha vida acabar, eu quero poder dizer que eu defendi a minha fé, combati o bom combate, que eu terminei a corrida. E se eu não fizer isso, do que adianta a minha vida? Então a mensagem que eu quero trazer aqui para você hoje é justamente essa. Leve assim a sua crença para a escola, leve assim a sua crença para o trabalho, não no sentido de impor isso às pessoas, mas de ter uma opinião e uma base sólida e bem estabelecida na Bíblia e na Palavra de Deus, daquilo que Ele quer para você e daquilo que Ele já disse sobre a humanidade. Porque sem Deus a gente pode fazer pressuposições infinitas. Se Deus não existe, a vida é um caos. E se você quer estabelecer uma opinião, um ponto de vista cristão sobre as coisas, é inegável que você precisa partir do ponto de vista da existência de Deus. O que Jesus nos mandou fazer foi sair pelo mundo, discipular, evangelizar. E como que você vai fazer isso se você deixa suas crenças em casa? Essa frase me revolta até hoje. Nas redes sociais eu vejo várias pessoas falando, mas você não pode partir desse ponto de vista porque você está colocando a sua religião sobre as outras pessoas. E quando eu penso nisso, eu penso, essa pessoa não entendeu o que eu estou falando. Essa pessoa não quis entender o que eu estou falando. Eu já sofri muito com esse tipo de comentário.
E eu tentava de diversas formas tentar provar para as pessoas de que Deus existe a partir de pontos de vista céticos. E sim, existe como você provar com fatos e argumentos científicos de que a Bíblia foi real, de que Jesus existiu, de que muitas coisas que estão na Bíblia aconteceram de fato, 100% das coisas que estão na Bíblia aconteceram de fato, e algumas delas você tem como comprovar cientificamente, outras coisas não. Mas é por isso que a gente precisa da nossa fé. Se a Bíblia e tudo que está escrito nela fosse 100% comprovado cientificamente, a gente não precisaria de fé. Seria uma verdade imposta a todo mundo e todos teriam que acreditar nisso. Então agradeça a Deus porque a gente precisa da fé para acreditar nele e use isso para falar de Deus para as pessoas. Não deixe as suas crenças em casa, leve elas com você para onde você for, porque Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo. Não tenha medo, vá, faça discípulos, evangelize, leve Deus para todo e qualquer lugar, toda e qualquer conversa que você for. Não imponha isso a ninguém, mas em um diálogo deixe bem claro que a sua crença é essa e você não abre mão disso. Escute e obedeça à vontade de Deus acima de todas as coisas, antes da vontade do seu professor, de qualquer outra pessoa. Os mandamentos dele são reais, vivos até hoje, e a gente precisa disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se você gostou, deixa o like aí, comenta alguma coisa, compartilha com quem você achar que vai ser interessante. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Falou!